oportunidade hoje de discutir a ação da ivabradina no contexto da insuficiência cardíaca. Então, já como primeira pergunta para a gente entender o mecanismo da droga, eu vou perguntar ao professor Aguinaldo. Professor Aguinaldo, qual é a via de ação da ivabradina e por que no nosso dia a dia isso é importante na prática clínica? Perfeito, excelente pergunta. A ivabradina, ela atua sobre o nó sinusal, inibindo de forma específica e seletiva suas correntes IF, que são as correntes que modulam o influxo iônico para dentro do nó sinusal. O resultado disso é a redução da frequência cardíaca em repouso e no esforço, né? Saber disso é importante porque, por causa do seu mecanismo de ação, ela só pode ser utilizada em pacientes em ritmo sinusal. Então, você não pode prescrever ivabradina para os pacientes com fibrilação atrial ou que não dependam do ritmo sinusal, como pacientes dependentes de marca-passo. Perfeito, perfeito. Professor Pereira Barreto, quando é que a gente deve iniciar a ivabradina no contexto de uma cardiomiopatia dilatada? E uma vez o senhor tomando essa decisão, qual é a dose que o senhor habitualmente começa a droga? É importante a gente lembrar que nos pacientes com ritmo sinusal, frequência cardíaca acima de 70, ela é prognóstica. Quanto maior a frequência cardíaca, pior o prognóstico. Então, se o meu paciente vem sendo tratado com as drogas que modificam o prognóstico, inibidor da ECA, beta-bloqueador, espirulactona e dapaglifosina, e persiste com frequência cardíaca acima de 70, e como o Aguinaldo chamou atenção, em ritmo sinusal, ele passa a ter indicação de tomar ivabradina. E como é que a gente usa a ivabradina? A gente começa com uma dose de 5 miligramas 2 vezes por dia, espera-se ver a frequência cardíaca, ela responde rapidamente. Se não atingir frequência cardíaca abaixo de 70, eu aumento para 7,5 2 vezes por dia. Essas são as doses, é 5 ou 7,5 as doses que a gente utiliza. Perfeito, professor. Professor Humberto, na prática clínica, assim, qual seria o perfil de pacientes que a gente vai começar a droga, qual o perfil ideal para a gente começar? O paciente, por exemplo, assintomático, ele tem indicação de já usar a droga? O paciente que o professor Aguinaldo já falou do ritmo sinusal, o professor Pereira Barreto reforçou, no contexto da fibrilação atrial, nós habitualmente não usamos, mas e o indivíduo que está sem sintoma? Vale a pena iniciar a droga no seu dia a dia? Como é que você tem feito isso? Não, no doente assintomático nós não temos esse dado, né? O perfil que a gente usa é o perfil do estudo SHIFT e o perfil que está nas diretrizes. É o paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, sintomático, e que tenha fração de ejeção menor que 35%, eu já vou fazer um comentário sobre isso, e em ritmo sinusal, e que, apesar do tratamento para a insuficiência cardíaca, incluindo beta-bloqueadores, nas máximas doses toleradas, permanecem com frequência cardíaca maior ou igual a 70. Então, esse é o perfil ideal, né? É o perfil recomendado. Independente da etiologia ser isquêmica ou não isquêmica, é o perfil com cardiomiopatia dilatada, de etiologia isquêmica ou não isquêmica, inclusive pacientes chagásicos, havia um grupo pequeno, mas havia no estudo SHIFT, e tem uma subanálise desse grupo em particular, em que foi seguro e houve melhora de sintomas, com até uma tendência à redução de mortalidade, que só não foi estatisticamente significativa pelo número pequeno de pacientes. Bom, em relação à fração de ejeção, 35% é o que foi usado no SHIFT, é o que está nas diretrizes. Como opinião pessoal, eu estendo um pouquinho isso, acho que todos nós fazemos, né, para 40%, né, até 40%, acho que pode ter benefício. Em relação à fibrilação atrial, como já foi comentado, apesar de existir até alguns relatos de uso em pacientes com fibrilação atrial, mas nós não temos nenhuma evidência de redução de desfecho clínico desse tipo de paciente, a indicação é para ritmo sinusal. Perfeito. Professor Aguinaldo, quando a gente inicia uma droga, a gente está visando um desfecho, né? Então, o que a gente espera da ivabradina? Desfecho é isolado, é mortalidade total, é mortalidade por IC, só desfecho combinado? O que a gente aprendeu com os trials? Então, prescrever ivabradina, você vai vislumbrar um benefício para esse paciente. Então, como
todos nós falamos, paciente em ritmo sinusal, fração de ejeção menor ou igual a 35%, paciente sintomático, ou seja, classe funcional de 2 a 4. Esse paciente, prescrevendo ivabradina para ele, você tem o objetivo de reduzir a frequência cardíaca para melhorar sintomas, diminuir a hospitalização e morte por insuficiência cardíaca, no desfecho combinado dos dois. Esse vai ser o seu objetivo ao prescrever ivabradina. O estudo SHIFT, você prescreveu ivabradina em pacientes ambulatoriais, né? A própria diretriz nossa, brasileira de 2018, coloca que a prescrição de ivabradina visando o controle da frequência cardíaca, ainda na pré-alta ou logo após a alta hospitalar, é considerado uma conduta de boas práticas clínicas, como o professor Pereira disse, sempre buscando o alvo terapêutico e a frequência cardíaca baixa. Mas precisamente é isso aí, diminuir a hospitalização e morte por IC e os sintomas. Que são desfechos muito frequentes na IC. Com certeza. A gente diminuir esse endpoint é de grande valia, né? Com certeza, ainda mais para o paciente que ele não quer internar e nem ter sintomas. Né? Perfeito, perfeito. Professor Humberto, como é que é? Não é um pouco estranho a gente começar beta junto com ivabradina? No dia a dia, assim, de um ambulatório, você não tem um certo receio de iniciar essas duas drogas? O acompanhamento desse paciente, qual é o temor que a gente tem que ter, qual é o retorno? Como é que eu titulo duas drogas que vão modular a frequência cardíaca de uma maneira concomitante? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que a gente não deve ter medo de usar ivabradina associada a beta-bloqueador, apesar de ambas reduzir a frequência cardíaca. No estudo SHIFT, 90% dos pacientes estavam em uso de beta-bloqueador. Houve 5% de pacientes com bradicardia, mas que foram facilmente manuseados com redução da dose da ivabradina. Essa é a minha experiência também pessoal. Eu nunca tive nenhum problema grave de bradicardia. Eu já tive pacientes que reduziram a frequência abaixo de 50, mas que responderam reduzindo a dose da ivabradina para 2,5 mg 2 vezes ao dia. Nós começamos, de maneira clássica, o beta-bloqueador primeiro. Né? Iniciamos o beta-bloqueador, fazemos a titulação até a máxima dose tolerada, mesmo que ele tolere as máximas doses de beta-bloqueador, alguns pacientes, como já foi comentado aqui, persistem com a frequência acima de 70. Então, nesse caso, aí a gente inicia a ivabradina nas doses que o professor Pereira Barreto já nos ensinou aqui. Tem situações em que o paciente não tolera, né? Então, às vezes, ele não chega à dose máxima. Você iniciou o beta-bloqueador, ele não tolerou. Também é o momento da gente começar a ivabradina, certo? Tem alguns pacientes que têm contraindicação ao beta-bloqueador. Então, também é uma indicação de diretriz de você usar ivabradina isoladamente. E existe um trabalho pequeno com o número de pacientes em que se começou as duas drogas ao mesmo tempo. Certo? Essa não é uma indicação clássica. A indicação clássica é o beta primeiro até a dose máxima tolerada, mas se você tiver uma situação em que você queira uma redução de frequência mais rápida e que tenha, por exemplo, uma pressão arterial limítrofe, que não tolere uma progressão rápida de beta-bloqueador, esse trabalho dá suporte para você iniciar as duas ao mesmo tempo, certo? Esse foi feito com carvedilol, feita uma progressão de dose de carvedilol a cada 2 semanas, ok? Dobrando a dose a cada 2 semanas, e a ivabradina foi iniciada 1 ou 2 dias depois do início do carvedilol. Nesse estudo foram só 69 pacientes, foi seguro e não atrapalhou a progressão da dose do beta-bloqueador. Você falou em 2,5 miligramas, né? Embora o SHIFT tenha começado como dose a inicial redução de da dose, 5, né? Isso. Mas na prática é diferente, né? Você tem essa vivência, assim, de meio comprimido como dose inicial para poder otimizar o beta? Não foi isso. Não foi isso que eu falei. Você começa com 5 miligramas 2 vezes ao dia. Certo? Se o doente fizer bradicardia, você reduz para 2,5 2 vezes ao dia. E se começou com 5 miligramas 2 vezes ao dia e ele não atingiu a frequência cardíaca alvo em 2 a 4 semanas, que é ficar entre 50 e 60, aí você aumenta a dose para 7,5 de 12 em 12. Tenta não mexer no beta e vai titulando a ivabradina. Exatamente. Perfeito. Você reduz a ivabradina e deixa o beta quietinho lá. Perfeito, excelente. Professor Barreto, a questão da interação, né? Sempre que a gente começa uma droga, em especial ganhando mão com a medicação, a gente pensa naquela polifarmácia que hoje a insuficiência cardíaca tem. O indivíduo é diabético, o indivíduo tem dislipidemia, é coronariopata, enfim.
que a gente tem que tomar cuidado do ponto de vista de interação farmacológica e os para-efeitos assim, da droga em geral? Esse é sempre o cuidado que a gente deve ter, né, como você está destacando na polifarmácia. Mas, felizmente, a ivabradina é uma droga muito bem tolerada. Ela praticamente não tem grandes efeitos colaterais. Eu diria que o efeito colateral entre eles seria a bradicardia, que é o efeito desejado, né? E como já o Villacorta já nos colocou a atenção, se abaixar demais, eu reduzo um pouco a dose da ivabradina. Mas ela é muito bem tolerada. E dentro desses aspectos que você chamou a atenção, por exemplo, você pode usar com os antidiabéticos normalmente, nos pacientes com insuficiência renal. Então, em várias situações em que o beta-bloqueador você poderia ter dificuldade, a ivabradina pode ser utilizada com tranquilidade. O que se discute, quer dizer, então, eu acho que o grande efeito colateral da droga seria uma resposta exagerada com uma bradicardia mais intensa, mas a gente quer frequência cardíaca, eu falei menos que 70, mas a gente fica muito satisfeito com 60, que é considerado a frequência cardíaca talvez ideal para esses pacientes. Então, eu só vou reduzir a dose se o paciente ficar com uma bradicardia muito mais intensa, menos de 50, tá certo? Então, 55 eu também não mexeria na dose. Um outro efeito que é descrito com relação à dose são manchas, né, que o paciente pode enxergar. E eu até tive uma paciente, por sinal uma advogada, que me ligou dizendo assim, nossa, estou enxergando, e olha, elas são bonitas, tá certo? E ela continuou tomando e desapareceu. Então é um para-efeito é um efeito colateral que não implica em alguma mudança para a gente precise mudar a medicação. Então eu acho que o aspecto importante é que ela é uma droga bem, pouco efeito colateral e fácil de ser manuseada. Mesmo com aquela polifarmácia, a gente tem visto pouca interação. Pouca interação. Pouca interação. Exatamente. Ótimo. Professor Aguinaldo, a gente tem um período na insuficiência cardíaca que a gente chama da fase vulnerável, né? Depois que o paciente tem alta, e frequentemente os pacientes têm alta bem medicados ou otimizados, né? Do ponto de vista terapêutico e você vê lá a frequência cardíaca está ok, pressão arterial está ok, esse paciente realmente está bem, então vamos em frente, não mexe em nada. Aquele classe funcional 2. Então, assim, qual é o momento realmente que eu preciso acrescentar uma outra medicação e realmente esse paciente, eu ter certeza de que ele está num período seguro, né? Porque esses pacientes reinternam muito. Foi muito bem lembrado por você, Marcelo. A fase vulnerável é aquele período de 3 meses pós a alta hospitalar, né? Você tem uma melhora rápida com um diurético endovenoso, o paciente cria aquela falsa impressão de que está tudo bem, porque ele tem aquela melhora, ele vai sair do hospital e a taxa de rehospitalização até eventos maiores é muito comum nesse período, né? Então, o que a gente faz? A gente tenta dar alta para o paciente ou logo após a alta, é mais provável para se adaptar à nossa rotina que seja ainda dentro do hospital, que ele saia com a tríade ou a tétrade clássica do tratamento da IC e que ele tenha o controle dos marcadores de reinternação. A frequência cardíaca é uma delas. Então, é difícil, talvez, principalmente paciente virgem de tratamento, você chegar a uma dose adequada de beta ainda dentro do hospital. Ele acabou de sair de uma congestão, ele acabou de sair de uma instabilização. Então, nesses casos, você pode fazer uso de ivabradina, por exemplo, que ela não vai interferir na congestão e ela pode ser um catalisador para você otimizar a dose do beta mais rápido. Então, acho que é garantir que ele esteja recebendo um bloqueador do sistema renina, um bloqueador da aldosterona, um mineralocorticoide, dose pelo menos inicial de beta, e se ele mantiver uma frequência cardíaca muito elevada, tem grande chance de ele reinternar, talvez você prescrever uma ivabradina ainda na fase pré-alta hospitalar para garantir que ele não volte a ser internado nos próximos 30 ou 90 dias. Então, talvez, Aguinaldo, a questão da frequência, às vezes a gente ficar um pouco incomodado com 70, né? Aquele camarada que está bem, mas que ele pode bater a 60, né? A gente tem estudos mostrando que incrementos na frequência cardíaca tem maior mortalidade, né? Então, a gente sempre tem um alvo terapêutico, né? A gente se preocupa com o alvo de pressão arterial, alvo com LDL e colesterol, e o alvo na IC é baixa classe funcional e frequência cardíaca em torno de 60. Né? Perfeito. Está bem, mas pode ficar melhor, né? Com certeza. Perfeito, excelente. Sr. Flávio, mudando um pouquinho aqui no contexto, se a gente puder explorar um pouco a droga no contexto da doença isquêmica.
que você pode dizer para a gente em relação a benefício, em relação a resultados do doente com doença coronariana? Perfeito, Marcelo. O doente com cardiomiopatia isquêmica talvez seja o doente mais contemplado nos estudos da ivabradina, tanto quando a gente fala da disfunção ventricular, quanto com os pacientes que têm função ventricular estável. Como estamos aqui falando de disfunção, a gente inicia essa jornada com um estudo chamado Beautiful, que randomizou pacientes, todos eles coronarianos, com fração de ejeção abaixo de 40. A média de fração de ejeção nesse estudo foi de 32%. O desfecho combinado de mortalidade cardiovascular ele foi neutro, mas quando a gente avalia os subgrupos desse estudo Beautiful, a gente percebe que, principalmente nos pacientes que tratados de maneira standard permaneciam com frequência acima de 70, tiveram um benefício importante em termos de desfecho de hospitalização por IC e hospitalização por infarto. Os pacientes que tinham doença isquêmica e permaneciam com angina, uma angina pela classificação canadense do tipo 2 e 3, se beneficiavam também, com redução de hospitalização por infarto agudo do miocárdio. Quando a gente vai para o estudo SHIFT, já citado por vocês, a gente percebe que 68% dos pacientes randomizados tinham etiologia isquêmica e 56% desses pacientes sofreram um infarto agudo do miocárdio previamente à randomização. Então, uma grande parte desses pacientes com o desfecho de redução de hospitalização e redução de óbito por insuficiência cardíaca em 26% eram isquêmicos. Do grupo SHIFT, um terço mais ou menos deles, 2.220 pacientes, eram anginosos também, tinham angina durante o período da fase de randomização. E nesses pacientes o benefício do SHIFT foi mais acentuado ainda. Então a gente tem um benefício não só em termos de ivabradina, o racional fisiopatológico é não só retardar o processo de aterosclerose, como reduzir números de ruptura de placa e remodelamento cardíaco reverso. Tá? A gente poderia dizer que essa etiologia está bem contemplada nos estudos, né? Talvez a gente tenha um efeito de classe mesmo, né? O Humberto falou do Chagas, o professor Pereira também, e me parece que diferentes etiologias estão estudadas, né? Sim. Sim, a gente tem um contexto amplo, né? A gente Você falou em 2000 e quantos pacientes isquêmicos? Isquêmicos no SHIFT mais quase 70%. Né? Isquêmicos com angina, um terço dos pacientes, 2.220. Lembrando que o Beautiful, ele teve um N ainda maior. O SHIFT trabalhou com 6.600 pacientes, o Beautiful trabalhou com mais de 10.000 pacientes randomizados, todos eles com etiologia isquêmica. Perfeito, perfeito. Excelente. Humberto, assim, quando você inicia a droga, qual é o percentual que você espera aí de benefício da tua população como um todo, né? Se você pudesse estudar isso, pegar toda a tua população que contempla as indicações da droga, quanto que eu espero que desse N que venham a ter uma melhora com a utilização da ivabradina? Quantos por cento da minha população com insuficiência cardíaca que você teria um benefício, teria uma indicação? Esse benefício, exatamente. Certo. Você mexe com diversas etiologias, isso, recebe pacientes de todos os lugares. Na literatura, isso é reportado em torno de 20%, talvez 25%. No meu ambulatório de insuficiência cardíaca, lá no Hospital Antônio Pedro, na Universidade Federal Fluminense, eu preciso falar um pouquinho das peculiaridades do ambulatório para a gente entender porque lá nosso percentual é um pouquinho mais baixo. Mas a gente não é um centro transplantador, então não temos aqueles doentes muito graves. É um ambulatório de pacientes mais estáveis. Eu tenho um predomínio aí de pacientes classe 2 e menos classe 3 e 4. Alguns fizeram remodelagem reversa, né? Hoje estão até assintomáticos. E são principalmente por uma questão ali talvez de um viés de seleção, mas não isquêmicos, a maioria do meu ambulatório, porque existe um ambulatório de doença isquêmica e acaba que muitos vão para lá. Então, na minha população, eu tenho 15% com os critérios clássicos de indicação da ivabradina e que se beneficiariam de uma redução de frequência com redução de desfecho. Perfeito. Professor Pereira, talvez a gente já tenha discutido isso, não tão focado assim, mas a gente poderia explorar um pouquinho isso, a questão da frequência cardíaca, né?
por que a gente deve focar tanto, né? Assim, se a gente, aqui estamos discutindo uma droga que vai modular a frequência cardíaca, por que é tão importante, né? Talvez o papel do cardiologista ele seja o up aí em relação ao clínico que esteja vendo esse paciente, quando tria para nós, é esse pequeno ajuste que a gente vai poder oferecer. Por que ela é tão importante como moduladora assim, do sistema renina-angiotensina aí nessa população? Tá, eu acho que esse é um ponto muito importante no tratamento da insuficiência cardíaca como um todo. Tá? Por que, né, a frequência cardíaca? Porque os pacientes mais descompensados ou não suficientemente tratados, em geral, se apresentam com frequência cardíaca mais elevada. E como a gente já colocou aí, tem várias revisões mostrando que todo paciente que tem frequência cardíaca acima de 70, né, eles, em ritmo sinusal, eles têm pior prognóstico. E esse prognóstico é tanto pior quanto maior é a frequência. Então, a frequência cardíaca é um marcador prognóstico. E a gente tem que tomar cuidado com a nossa inércia, né? Porque é muito comum você, com esse paciente que vai ser alta, você fala, está com 70, ele está saindo agora do hospital e a gente vai postergando esse uso e a gente está deixando o paciente sujeito a ter os riscos da frequência cardíaca elevada. Dentro daquela mesma pergunta que você fez para o Humberto, né? A gente tem uma experiência no ambulatório no Hospital Santa Marcelina, 40% dos pacientes tomando uma dose média de carvedilol em torno de 40 miligramas, assim, mostrando que estavam bem tratados, eu tive 40% dos pacientes com frequência cardíaca acima de 70, mostrando que a frequência cardíaca elevada está presente mesmo no paciente bem tratado com beta-bloqueador. Então, agora, por que a frequência cardíaca? Por isso, porque ela é um marcador prognóstico. É interessante que a gente tem marcadores em várias doenças. Na hipercolesterolemia eu tenho um teto, eu quero lá menos que 200. Na hipertensão eu quero menos que 14 por nose. Qual é o marcador que eu tenho na insuficiência cardíaca? A frequência cardíaca é um marcador que vai dizer para você se o seu tratamento está bem feito. Se o paciente responder bem ao beta-bloqueador, ele baixa a frequência. Mas alguns, mesmo beta-bloqueados, não respondem e a frequência cardíaca elevada diz que o tratamento pode ser melhorado. Então, eu acho que na insuficiência cardíaca, a frequência cardíaca deveria ser um elemento para dizer meu paciente está bem ou não está bem tratado. Ele está com frequência acima de 70. Eu acerto ou não a dose do beta, mas vou reduzi-la com a ivabradina. Tem mais um ponto que a gente deve avaliar talvez na insuficiência cardíaca, é o remodelamento cardíaco. E muitos pacientes com a frequência cardíaca elevada não revertem o remodelamento. Então, se você está tratando o seu paciente, você repete o eco, ele persiste dilatado, vai ver a frequência. Provavelmente, se você controlar essa frequência, você vai ter esse remodelamento reverso e vai mudar a evolução dos pacientes. Então, acho que é muito importante a gente ver o paciente como um todo. Insuficiência cardíaca, como já foi colocado, é uma doença maligna, né? Alta hospitalização, alta mortalidade, e controlando a frequência e revertendo o remodelamento, o que eu consigo, melhorando a frequência cardíaca, por exemplo, com o beta e associado com a ivabradina, eu mudo o prognóstico desse paciente. Por isso a importância de focar no controle da frequência cardíaca para os pacientes. Perfeito, perfeito. Talvez nas próximas diretrizes e com os trials em andamento a gente venha falar num alvo menor até, né? Porque hoje o Shift botou 70, mas quem sabe a gente não vai 60. Falar em 60, né? Assim, isso não está definido, como o senhor falou, LDL, hemoglobina glicada, que a gente tem esses padrões. Fala, Humberto. Só para não haver a confusão é uma frequência cardíaca para indicar o início, para o início que é da 70, droga. Né? Perfeito. Maior igual a 70. E o alvo da frequência cardíaca, uma vez você iniciando a droga, é 50 a 60, é mais baixo. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto que você colocou, que eu acho que a gente deveria, aproveitando que nós estamos aqui vários cardiologistas que tratam insuficiência cardíaca, eu acho que a gente precisava criar metas no tratamento da insuficiência cardíaca, como a gente tem meta na hipertensão e tem meta na hipercolesterolemia. E eu colocaria aqui, para eu saber se meu tratamento está bem feito, meu paciente teria que ter frequência cardíaca menos que 70 em ritmo sinusal e ele teria que reverter o remodelamento cardíaco. Aí eu fico satisfeito que o tratamento está bem feito. É claro que alguns a gente não consegue isso, mas é mau prognóstico, certo? Então, eu acho que tem que baixar a frequência é um excelente marcador de que o tratamento está bem feito. Excelente, professor. Quer acrescentar, Agnaldo? Você falou... Era isso mesmo, para falar justamente da gente bater na tecla do alvo terapêutico, né? A gente sempre tem alvo terapêutico de hemoglobina glicada e LDL, quanto mais baixo, melhor, pressão arterial, quanto mais baixa, melhor, e a gente não estabeleceu ainda, não solidificou ainda meta terapêutica na IC, né? Eu acho que seria uma boa oportunidade nas próximas
atualizações das diretrizes, você criar a ideia de buscar a meta com a frequência cardíaca. Frequência-alvo, perfeito. Frequência, sintomático, né, Flávio? E a prescrição da terapia médica otimizada. Perfeito. Flávio. É importante a gente aproveitar o gancho e deixar a mensagem para vocês que remodelamento cardíaco reverso ou remodelamento cardíaco global, ele não é só melhora de fração de ejeção. Ele envolve diminuição de cavidade ventricular na sístole e na diástole, diminuição de tamanho atrial e melhora da função diastólica, né? Performance diastólica. A ivabradina faz isso, sacubitril valsartana faz isso, as glifosinas provavelmente mostrarão que assim o farão, assim como o beta-bloqueador e o IECA também, né? O que acontece é que a gente tem hoje mais informações, um estudo publicado pelos britânicos, o estudo TREAD, mostrando que nesse paciente que o professor Pereira remodelou o ventrículo, a terapia tem que ser mantida. Mantido. Porque quando eu suspendo essas medicações, eu tenho o que a gente chama de lapsos de insuficiência cardíaca. O paciente pode tornar a ter sintomas, disfuncionar de novo o seu ventrículo ou ter elevação de biomarcadores. Então, para que eu evite lapsos no paciente remodelado, eu preciso manter a terapia guiada por guidelines. Bem lembrado, Flávio. Trabalho pequeno, mas assim, mesmo um trabalho pequeno, quem suspendeu a droga teve recidiva, depois o outro grupo que tinha mantido suspendeu e voltou a recidivar, né? Então, o trabalho trouxe muito ensinamento nesse sentido. E detalhe, eles voltam pior. Você pode reiniciar. E voltam pior. Eu tenho experiência pessoal em um doente que suspendeu, que ficou muito bem, remodelou, normalizou a fração de ejeção, ficou assintomático, sumiu do ambulatório e depois eu encontrei na enfermaria lá, todo edemaciado, tudo, reiniciei a medicação, ele voltou para o ambulatório, mas nunca mais consegui recuperá-lo. Acabou falecendo. Perfeito, perfeito. Humberto, modelos assim como a amiloidose, que a gente sabe que tem muita impregnação de tecido, hipotiroidismo, o modelo ICFEP, fala um pouquinho sobre esses modelos em relação à droga. O perfil clássico nós já comentamos muito aqui, não vou me ater mais. Então, vou falar de quem nós não temos evidência de que se beneficiam. Então, vamos começar pela fração de ejeção preservada. Ciência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esse nós não temos evidência. Tem até um estudo que foi feito com fração de ejeção acima de 45%, maior ou igual a 45%, e não se observou benefícios com desfechos substitutos. Então, é uma medicação para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. As cardiomiopatias restritivas nós também não temos, são difíceis de tratar em termos de medicamentos, né? A amiloidose mesmo, os doentes toleram mal, né? Digoxina você não pode usar, as outras qualquer droga com potencial vasodilatação são limitadas, e a ivabradina também você não tem uma evidência de redução de desfecho nesse contexto. Eu achei até um caso clínico relatado em amiloidose, que reduziu a frequência com alguma melhora de alguns parâmetros, mas a gente não tem evidência sobre o uso de longo prazo em redução de desfecho. Hipotiroidismo, algum cuidado especial? Hipotiroidismo não é uma contraindicação absoluta, mas vocês têm que apenas monitorar a frequência cardíaca. Se for um doente bradicárdico, você não vai poder usar. E tem outras características, né, que você não usaria. Por exemplo, em termos de função renal, seria por prescrição de bula até 15 de clearance. Não pode usar em grávida, também não tem evidência. Que mais? Paciente dependente de marca-passo também, você não poderia usar. Tá? E paciente que em uso de inibidores fortes do citocromo P450, também pode ter uma interação maior. Certo. Você não usaria. São essas situações aí. Perfeito, excelente. Flávio, a gente, mais uma droga aí modulando frequência cardíaca, né? Então, nesse cenário que é muito frequente no nosso dia a dia, dá para a gente encaixar beta-bloqueador, ivabradina e o digital ainda nesse cenário? Será que o digital, nesse contexto, ele deve ser esquecido? Isso é muito, muito discutido, né? E quem faz ambulatório, a minha impressão é que continua usando. Dá para encaixar isso tudo? Quer dizer, será que o doente aguenta isso tudo? É uma pergunta muito frequente, Marcelo, e também muito, para quem faz insuficiência cardíaca, isso é tremendamente importante, mas para os alunos, para os residentes também. Essa pergunta a gente tem
recebido de várias fontes diferentes. A primeira coisa que a gente tem que colocar é o papel, o cerne do beta-bloqueio. Né? O professor Pereira Barreto colocou, não existe nenhum fármaco na história da insuficiência cardíaca que tenha tido tantos pacientes estudados como o beta-bloqueio. Se a gente somar os estudos de bisoprolol, metoprolol e carvedilol, a gente tem facilmente mais de 20 mil pacientes estudados, redução em termos de 32% de mortalidade global por redução de morte súbita e por redução de morte por falência de bomba. Então isso é o primeiro passo, né? Tanto no doente que é disfuncional assintomático, até o paciente com insuficiência cardíaca grave terminal. Então, posto isso, a gente vai para a evidência combinada de um com o outro. Se a gente rememorar lá o DIG Group Trial de 1997, a gente tinha a grande maioria dos pacientes tratados com furosemida, com diurético, vasodilatadores e um grupo com nitrato. É uma época pré-beta-bloqueio. Então, eu não tenho, se você pegar lá no New England, né, a forma antiga ainda, você não tem beta-bloqueio na baseline, na tabela baseline. Quando a gente coloca isso com ivabradina, é diferente. A gente tem ivabradina no topo do tratamento standard, Lancet, publicado o Shift em 2010. Né? Então eu tenho evidência assim. A gente pode até criticar a quantidade, eu sou muito confortável quanto às doses do Shift, carvedilol 25 mg dia, bisoprolol 6 e 8. Eu acho que se a gente pegar na prática clínica, a gente não passa muito disso. Você pegar o registro sueco de insuficiência cardíaca, que avaliou 20 mil pacientes usando o beta-block, a média de frequência dos bem beta-bloqueados era de 78 batimentos. Então, acredito na indicação isolada, no benefício isolado da ivabradina, associado ao benefício do beta. A grande questão é no doente com fibrilação atrial. Né? Eu acho que a digoxina não é um fármaco morto. A equipe a Universidade de Groningen está lá no clinicalgovs.trial. A gente tem um trial sendo rodado aí para 2025 da digoxina sobre o topo da terapia. Para os doentes fibriladores, eu não costumo usar ivabradina, apesar de alguns relatos, algumas análises de subgrupos aí, eu acho que para esse doente sim. Então eu me guio, como a gente faz ali o avançado pré-transplante, o paciente é um tomador de inotrópico, é um tomador de dobutamina e fibrilador atrial, eu uso a digoxina sim, né, nesse grupo de pacientes, né, em doses menores, monitorizando, avaliando caquexia cardíaca. Quando você tem que dar o antibiótico junto do digital, o paciente está hipoxêmico, você tem que tomar cuidado. Então, eu sou bem tranquilo. Minha primeira opção é beta-bloqueio mais ivabradina quando necessário. Nos pacientes já tomando do inotrópico em fase, em avaliação para transplante em ritmo de fibrilação atrial, eu uso a digoxina sem problema nenhum. Perfeito. Guinaldo, quer acrescentar alguma coisa em relação a esse tripé? Se eles podem realmente nos ajudar? Eu acho que tem que selecionar, né? Por exemplo, dependendo da região, por exemplo, lá em Goiás, nós temos muitos chagásicos. Os chagásicos, eles são naturalmente um pouco mais bradicárdicos. Então, eles toleram a ivabradina, mas a tolerância desse triplo bloqueio fica um pouco complicada. E como o Flávio bem lembrou, nos pacientes fibriladores com fibrilação atrial, acho que a digoxina não está morta, não. Perfeito. Pode ainda lembrar dela. Ainda tem o papel dela. Com certeza. Humberto, professor, pode falar. Relatar uma experiência inicial. Eu orientei uma tese de doutorado que nós tivemos a honra de contar na banca com o professor Pereira Barreto, em que usamos a ivabradina e fizemos uma comparação com piridoximina. E pelo protocolo, né, a gente randomizava e tinha que ser o que o doente estava usando basalmente. E nós tínhamos alguns doentes usando beta-bloqueador e digoxina, e que caíram no grupo da ivabradina e que usaram as 3 medicações. É engraçado, estavam com, não tinha chagas, né, porque a gente não tem chagas no nosso ambulatório, mas com 80 de frequência cardíaca já em uso de beta e digoxina, 80. E aí a ivabradina veio e baixou ali para perto de 60. Vera aprovou essa tese, né? Aprovou. A ivabradina caminha para a fase intra-hospitalar. Já tem teses defendidas, inclusive, do uso da ivabradina com a dobutamina para facilitar o desmame desse fármaco. Na miocardiopatia secundária, a toxicidade por quimioterápicos, a gente já tem também alguma coisa em relação à randomização desse grupo de pacientes. E a gente tem defesa de tese já da Carol, nossa amiga do Dante Pazanese, no controle de frequência cardíaca para prevenção de doença vascular de enxerto no pós-transplante cardíaco. Então, são novos cenários que estão sendo criados, nada em bula, nada com estudo robusto, mas que com certeza nos próximos 5 ou 10 anos virão. Perfeito.
Bom, tivemos a oportunidade aqui de discutir um assunto de extrema importância e trouxemos aí bastante tópicos da prática clínica.